Opa, opa, olha, a gente volta. Voltamos. E aí? Tomou aquela água, se hidratou? E agora, professor? Você já entendeu o que é raio? Certeza. Bateu o olho numa circunferência, você consegue ver o que é raio. Sabe por quê? Porque agora eu vou te dar algumas imagens. Vai ter reta cortando de cima, de baixo, na vertical, na horizontal. E vai haver momentos que eu preciso observar a figura. E eu tenho que saber, olha, essa distânciazinha aqui é raio. Essa distância aqui é uma corda. Esta reta aqui é uma reta secante. Eu tenho que saber, porque eu vou apresentar algumas relações para vocês que dependem de você verificar. Olha, essa relação aqui, ela é desse jeito porque essa reta que eu estou olhando ali, professor, é uma reta secante. Essa outra já é diferente, porque ali é tangente, professor. Por isso que a gente fez essa apresentação com vocês. Professor, mas vai precisar eu fazer aquele negocinho D, R1 mais R2? Não. Ali em último caso, mas na realidade, o tópico nosso que a gente quer que você aprenda são as relações métricas, são as continhas, é a álgebra junto com a geometria. Preparados? Voltamos, vem cá, tá aí na telinha de vocês, você que está se conectando agora, o meu boa noite. Geometria plana, relações métricas na circunferência. Agora eu vou começar as relações métricas, agora que eu vou te apresentar as relações métricas. Aí, quando eu estiver te apresentando, professor, agora que eu entendi por que o senhor estava mostrando para a gente o que é um raio, o que é diâmetro, o que é corda, o que é uma reta tangente, o que é uma reta externa, o que é uma reta secante. Preparados? Vai lá, professor. Está aqui, professor. Quais são as relações métricas na circunferência? É uma só? Não, são várias. Tá bom? E você vai reconhecer cada uma delas da seguinte forma. Primeiro, o que é que a gente estava apresentando na aula passada e a gente exercitou no primeiro momento agora? O reconhecimento dos elementos e das posições relativas. Ponto circunferência, reta circunferência e entre circunferências. A primeira relação métrica, olha aqui, é a relação entre cordas. Se aprendeu o que é que são cordas, não aprendeu? Tem certeza que você aprendeu o que é que são cordas. Professor, observa ali aquela circunferência. Eu acho que você vai perceber, professor, você vai perceber que nós temos duas cordas ali que se cruzam no ponto P. Uma coisa que eu já quero deixar claro, esse ponto P não é o centro da circunferência. Beleza? O centro da circunferência é mais ou menos bem aqui, professor. Aqui seria o centro da minha circunferência, mais ou menos por ali. Então, eu tenho duas cordas? Tenho. Por que que aquele segmento AB é uma corda? Porque o ponto A e o ponto B, que são as extremidades deste segmento, pertencem à circunferência, que era isso que você estaria colocando para mim. Não é isso, Gabriel? Do C para o D também é uma corda, porque as extremidades do segmento CD pertencem à circunferência. Tá, professor, mas eu estou curioso para entender a relação métrica entre duas cordas. Lê comigo devagarzinho, se não entender eu vou traduzir. Fica calma aí, tá bom? Se duas cordas se cruzam, estou vendo lá, professor, tem a corda AB, que é aquela linhazinha do A para o B, e tem a outra corda, que é a CD. Então, eu vou ler novamente. Se duas cordas se cruzam em um ponto interior, que é aquele ponto P, em um ponto interior à circunferência, o produto das medidas dos dois segmentos da primeira corda é sempre igual ao produto das medidas dos dois segmentos da outra corda. E, professor, entendi não? Traduz. Vamos lá. Professor, quando você tem duas cordas se cruzando, você determina em cada corda dois segmentos. Tipo, na corda B, você tem o segmento que vai do A até o P. Na mesma corda, você tem o segmento que vai do P até o B. Ou seja, o que ele está dizendo para mim, professor, é que quando essas cordas se cruzam em um ponto dentro da circunferência, esse cruzamento vai dividir cada corda dessa em duas partes. Não partes iguais, mas em duas partes. Nesse caso aqui, professor, nós temos o segmento AP e o segmento PB. Na segunda corda, nós temos o segmento CP e nós temos o segmento que vai do P até o D.
A relação aqui entre as cordas diz que sempre que eu tiver duas cordas, eu posso dizer que o segmento que vai do A para o P, multiplicado pelo segmento que vai do P até o B, sempre é igual. Aí você vai para outra corda. Do C para o P, vezes do P para o D. Professor, me dá um exemplo com números para mim entender direitinho isso aí. Acabei de colocar aqui a relação para vocês, onde o segmento PA vezes PB é igual ao PC vezes PD. Vê se vocês entenderam. Entenderam? Professor, peraí. O senhor vai pegar lá, tem dois segmentozinhos, se eu dissesse para o senhor, acho que tem exemplo aqui. Pronto. Tem exemplo. Professor, tenho duas cordas aí? Tenho duas cordas? Tenho. Então, quando eu tiver em qualquer questão que tenha circunferência, que seja um desenho qualquer, gente, e você está vendo cordas se cruzando internamente, a relação métrica diz que o segmento PA vezes PB, ou seja, 3 vezes X é sempre igual, aí tu pega os outros e multiplica. 6 vezes 4. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que foi que nós fizemos? Peraí, professor, só é multiplicar os segmentos que estão em cada corda? É isso mesmo. Então, aí fica aquela equação e a gente resolve. Vai ficar 3x é igual a 6 vezes 4, 24. X vai dar 24 dividido por 3. X ali vai valer 8. Vocês entenderam? Eu quero que vocês entendam a relação que eu estou apresentando para vocês. Que é essa aí, ó. Segmento do P para o A vezes do P para o B, que é o 3 e o X, obrigatoriamente, é igual o do P para o C, professor, que é 6, vezes do P para o D, que é 4. Eles são proporcionais sim, Gabriel. São proporcionais sim. Os segmentos que estão na mesma corda são inversamente proporcionais. E os segmentos que estão em cordas diferentes são diretamente proporcionais. Só que aí, no caso, a proporção, no caso aí, a gente não vai tentar fazer igual como a gente faz lá, não. A gente vai só aprender a relação. Porque se a gente for buscar a proporção, vai ter situações que vai complicar um pouquinho. Mas dá, se você observar direitinho, dá. Porque ali você tem o 6 e o 3. Então, o 6 é o dobro do 3. Significa dizer que o x é o dobro do 4. Isso, Gabriel. Isso mesmo. Então, a relação entre as cordas... Agora, o problema é, como é que você ia saber que o 6 era proporcional do 3 e não do x? Entendeu? Você entendeu a lógica aí? Como é que você ia saber que era o 6 com o 3 e não o 6 com o x? Entendeu o que é que eu estou falando? Então, nessa situação, para você é melhor que eu aprenda a relaçãozinha. Porque podia ser o lado que eu ia trocar, entendeu? Podia dizer que, tipo, que o 6 ali era com x e com 3 era com 4. Por exemplo, a relação diretamente proporcional. O que eu quero que vocês entendam vocês vão multiplicar os segmentozinhos que estão em cada corda e igualar. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Essa aqui é a relação, professor, métrica entre cordas. Resolve a conta. Vocês encontraram comigo agora há pouco 8. Primeira relação que eu estou apresentando para vocês é a relação entre cordas, professor. Tem mais relações? Tem mais relações. Professor, resolve para mim aí. E essa aí vai ficar como? Do mesmo jeito, são cordas? São, professor, são cordas. Então, aqui eu pegaria, não importa a ordem, eu posso pegar esse pedaço aqui, ó, que é x. Tipo, nesse aqui, Gabriel, quem vai ser proporcional de quem? A não ser que você olhe assim, ó, pode ser assim também. O pedaço menor é diretamente proporcional ao pedaço menor. O pedaço maior com maior, com relação à proporcionalidade. Posso fazer assim, para não confundir. Tipo, o 8 ali, ele é proporcional do 2x. E o 4, ele é proporcional do x.
Entendeu? Pode ser. Vai ser, professor, x vezes o 2x é igual a 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, a ordem não importa. Aí vou fazer a conta. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Entenda que essas relações métricas, elas podem originar uma equação do segundo grau. Por isso que nós vimos lá no mês, professor, de agosto, a equação de segundo grau. Lembra lá, né? Delta, Girard. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos ver situações, problemas novos, nós vamos ver assuntos novos, onde a equação de segundo grau ela acaba aparecendo no desenvolvimento. Então eu tenho que estar preparado. O professor vai dar 32, fez aí, perfeito. Pega agora, aqui é uma equação de segundo grau, só que ela é incompleta, não é? Eu posso resolver por radiciação. Pega aquele 2, passa para o lado do 32, ele vai passar dividindo. Vai ficar x ao quadrado é igual a 16. Aqui, eu só não preciso fazer aquele negócio mais ou menos. Por quê, professor? Mas na equação de segundo grau a gente não faz mais ou menos? Faz, gente. Só que aqui eu não preciso fazer. Por quê? Porque esse x que eu estou tentando descobrir com vocês, ele é uma medida de comprimento. E a gente aprendeu que não existe medida de comprimento negativa. Então, professor, na nossa situação aqui, era só terminar. X é igual a raiz de... Professor, o x vale 4. O x vai valer exatamente 4. Professor, os segmentos das duas cordas vão ser iguais. Vão ser iguais. Esse x aqui deu 4. Esse aqui é 2x, esse aqui vai dar 8. Entenderam? Essa é a primeira relação métrica que eu estou apresentando para vocês. Fechou? Resolvido? Beleza, professor. Qual que é a outra relação métrica? Não vão esquecer das relações métricas que a gente está colocando para vocês. Agora, atividade proposta. Lógico. Como é que eu fixo se eu não exercitar? Eram os exemplos. Eram os exemplos. Tipo, na letra C vai dar uma equação do segundo grau. Na C vai dar. Na letra D, professor, vai dar também uma equação de segundo grau incompleta. Vocês lembram ainda como é que faz? E aí? O que é que vocês acham? Vamos lá. Eu vou conversando, vamos fazer de uma por uma aqui com vocês, e vocês vão tentando colocar para mim no chat aí as respostas. Beleza? Vamos lá, então. Letra A, professor. Eu tenho aqui, se aqui só é corda, né, professor? Nós aprendemos que esse pedaço vezes esse vai ficar, professor, 3 vezes x é igual, aí pega a outra corda, 2 vezes 6. Vai ficar 3x é igual a 12. Como é que termina? X é igual a 12 dividido por 3, x é igual a 4. Professor, letra A resolvida. Show, Gabriel. Muito bem. A sua letra B deu 5, foi, Gabriel? 5? Bacana. Vocês entenderam? Perguntem. Qualquer dúvida, você vai lá no chat e pergunta para mim, tá bom? Professor, e a letra B? Quanto é que vai dar? Prof, é só multiplicar os segmentos que estão na mesma corda, não é isso? Então, vai ficar x vezes 9, professor, deixa eu botar aqui x vezes 9, que estão na mesma corda, não é isso? É igual a quanto, professor? A 3 vezes 15. X vezes 9, ou 15 vezes 3, como o nosso colega Gabriel colocou lá no chat. Lembrando que a ordem que você escolhe multiplicar não importa. Eu fiz x vezes 9, podia ser 9 vezes x, não tem problema não. Eu fiz 3 vezes 15, podia ser 15 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, aqui vai ficar x vezes 9 dá 9x, é igual a 3 vezes 15 dá 45. Uma equação do primeiro grau simples. Aquele 9zinho lá está multiplicando, não é? Vai passar para o lado do 45 dividindo. X é igual a 45 dividido por 9.
x é exatamente 5, professor. 5. Isso, eu acho que é essa aí mesmo, Gabriel, que vai dar a equaçãozinha do segundo grau. Deixa eu ver se é ela mesmo, professor. Alternativa C. É ela mesmo, Gabriel. Ela mesmo. Será que vocês conseguem fazer sozinhos? Conseguem? Eu vou colocar 2 minutinhos. Pode ser? Para vocês tentarem. Aí vocês têm que lembrar lá daquela parte lá. Você vai resolver a equação do segundo grau resultante. Vamos ver se vocês lembram ainda. Ou você faz por Bhaskara, ou você faz por Girard, ou você, caso ela seja incompleta, você faz por fatoração. Tem aquelas dicas que eu passei para vocês lá. Tem umas que dá para fazer, ó, de cabeça, quando ela é incompleta. Você ainda lembra? Minha diretora, coloca 2 minutinhos aí, para a galerinha ver se chega no valor do X da letra C. 2 minutos. Vou ficar aqui no aguardo. E tá conseguindo? Tô vendo por aqui, tô acompanhando. Deixa eu ver, Gabriel, você botou lá menos x ao quadrado, mais 14x, menos 24 igual a 0. B ao quadrado, menos 4 vezes A. Eu gosto de multiplicar. Quando o A é negativo, Gabriel, eu gosto de multiplicar a equação toda por menos 1. Eu gosto, né? Eu não gosto desse A negativo, não sei. Não sei. Parece que eu sinto que está mais difícil quando é negativo. Vou começar aqui, vocês vão finalizando aí. Mas eu acho que está certo. Professor, como é relação métrica entre cordas, eu vou lá fazer a multiplicação. Vai ser o x, que é esse pedacinho, vai multiplicar com 14 menos x. Vamos lá. X vezes 14 menos x é igual... Agora pega a outra corda. 3 e 8, né, professor? 3 vezes 8. Professor, eu fiz foi diferente. Eu fiz 3 vezes 8 primeiro, é igual a x vezes 14 menos x. Tá certo também? Tá, gente, como eu falei. O teu cuidado é montar este produto com segmentos que estão na mesma corda. É só esse o cuidado que você tem que ter. Professor, então vamos lá, então. Aqui na nossa situação, o senhor vai ter que fazer a distributiva ali, não é? O x vai multiplicar com 14, o x vai multiplicar com x, verdade? Vai ficar x vezes 14, dá 14x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado, que é igual a 3 vezes 8, 24. Como a gente já viu que a letra x, professor, ficou ao quadrado, a gente tem aí que essa equação não é uma equação qualquer, é uma equação de segundo grau. O delta deu negativo? O que é esse 24 aí que você colocou para mim, Gabriel? Menos 24. Ah, é porque faltou ali, foi? Professor, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo por Bhaskara mesmo? Vamos lá então. Professor, organizando tudo para o primeiro membro, vai ficar menos x ao quadrado, mais 14x, menos 24 igual a 0. Aí, como eu falei, você pode fazer com A negativo. Não tem problema, não. Eu é que, particularmente, eu gosto de fazer com A positivo. Não sei o que é isso. Acho que já é mania, é hábito. Vou multiplicar ela toda por menos 1. Ah, entendi. Mas lá estava menos 24, Gabriel.
Tava menos lá, ó. Não tava errado não, tá certinho, ó. Tá lá, menos x ao quadrado mais 14x menos 24 igual a zero. Tem menos 24 lá. Você tinha colocado certo. Vamos ver aqui. Professor, quando se eu multiplicar ela toda por menos 1, esse x ao quadrado vai ficar positivo, o 14x vai ficar negativo e o 24 aqui. Agora eu vou fazer. Eu poderia tentar fazer o Girard. Poderia tentar fazer o Girard, não é? Dois números que somados dá 14 que multiplicados dá menos 24. Professor, deixa eu ver. 24. 6 vezes 4 dá 24, mas não dá 14 se somar. Deixa eu ver o outro. 8 vezes 3 dá 24 também, mas a soma não dá 14. Ah, entendi, Gabriel. Agora que eu entendi. Deu menos 12 e 2, né, Gabriel? Então, como a gente está trabalhando com medida, vou já ver se você acertou. Como a gente está trabalhando com medida, esse menos 12 você já pode eliminar. Não serve para a nossa situação problema. Estou ainda pensando aqui no Girard. Ver se eu consigo. Professor, 24, já sei. Já sei, professor. Sabe quais são os números? 12 e 2. 12 e 2. Mas aí para ficar 14 positivo, 12 e 2 daria 14 se eu somasse. 12 vezes 2 daria 24, mas daria 24 positivo, não é não. Teria que ser menos 12 e 2. Mas se eu somar menos 12 com 2, dá 10. É isso mesmo. Eu vou para o Bhaskara também, Gabriel. Estou achando um pouquinho confuso, porque na hora que eu multipliquei por menos 1, que estava certo lá, menos x ao quadrado, 14x, Ah, tá, entendi, tá certo. Aqui eu passei, eu multipliquei por menos 1 e esqueci do principal. Aqui fica mais, ó, no meu. Fica mais ali, ó, no 24 no meu, ó, quando eu multipliquei por menos 1. Agora sim, dois números que somados dá 14, que é menos b sobre a, e que multiplicados dá o 24. Seria 12 e 2. 12 e 2. Mas aí no meu caso aqui, Gabriel, os dois deu positivo. O meu deu positivo, os dois, pensando no Bhaskara. Porque o seu deu 12 negativo e 2 positivo. Aqui pelo Bhaskara, os dois números que somados dá 14 positivo. Porque é menos b sobre o a. E dois números que multiplicados dá o 24 lá, professor, que é o c sobre o a, é 12 e 2. Então, professor, qual dos dois eu vou utilizar? Cara, olha só, pelo tamanho, às vezes acontece, pelo tamanho do segmento, aquele x ali, professor, ele não tem como ser o 12, professor. Não tem como ser o 12. Agora, o outro segmento, que é 14 menos x, vai dar o teu 12. Vamos ver aqui, ó. Não, mas Gabriel, mesmo você colocando A negativo, o resultado é para dar o mesmo. Deixa eu fazer aqui, olha só. Nessa equação aqui, o Azinho aqui é 1, não é? Então, vamos calcular aqui o delta. Professor, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser, o meu b lá é menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é 24. Nosso delta vai dar 196 menos 4 vezes 24, 80, 96. Não muda nem o delta, não muda nada. Nosso delta é 100. Calcula logo raiz de delta, que é 10. Agora a gente vai para o Bhaskara. Professor, x é igual menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. X é igual menos o valor de b, que é menos 14, mais ou menos a raiz do delta, que é 10, dividido por 2 vezes o a, que dá 2. Professor, aqui nós vamos ter o x', que vai ser 14 mais 10 sobre 2, e nós vamos ter o x duas linhas, que vai ser 14 menos 10 sobre 2. 14 mais 10, 24 por 2, 12 positivo. 14 menos 10, 4 dividido por 2
dá 2 positivo também, tá bom? Então, eu acho que foi alguma coisa no seu jogo de sinal, lá. Alguma coisa aí no jogo de sinal. Entendeu? Então, professor, deu 12,2. Qual dos dois eu vou considerar? Pelo tamanho do segmento ali, ó. Pelo tamanho do segmento, aquele pedacinho não tem como ser 12. Por quê? Porque se você disser que aqui o x é 12 e você substituir o x lá no 14 menos x, o pedaço maior ia dar exatamente 2. Então, professor, o valor do x aí, nessa equação, mesmo os dois estando positivo, viu? A gente vai levar em consideração o tamanho lá do segmento. O valor do meu x aqui vai ser exatamente 2. Beleza? Porque senão não ia ficar proporcional esse negócio. Ia ficar uma coisa muito grande. Letra D, professor. Tá aqui. Vai dar equação de segundo grau também? O que é que vocês acham? Professor, deixa eu ver aqui. Vai ser x vezes 3x é igual a 3 vezes 2x. Vai ficar x vezes 3x é igual a 3 vezes 2x. Isso vai dar 3x ao quadrado, que é igual a 6x. Tudo bem? Organizando, professor, vai ficar 3x ao quadrado menos 6x é igual a 0. Professor, também deu uma equação do segundo grau. Só que essa aqui nós não vamos resolver por Bhaskara. Essa equação do segundo grau que deu agora, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Independente de ser completa ou incompleta, eu não sei se vocês recordam do passo a passo, quais foram as orientações que nós demos para a gente resolver toda e qualquer equação do segundo grau. A gente disse o seguinte primeiro para vocês, olha, independente do tipo, independente do processo que você utilize, a primeira coisa que você tenta fazer é verificar a possibilidade da simplificação da equação. É a primeira coisa que você tem que fazer. No caso ali, professor, o 3 e o 6, que é o meu coeficiente A e o meu coeficiente B, eles dão para dividir, professor. Dão para dividir. Isso, Gabriel. Então, a primeira coisa que eu iria fazer era dividir tudo por 3, professor. Ia dar uma equaçãozinha menor. Ia ficar 3 por 3 dá 1. Ia ficar x ao quadrado menos 6 dividido por 3 dá 2x igual a 0. Só corrige lá, que vai ficar 2. Gabriel, ficou x ao quadrado menos 2x. Menos 2x. Tá bom? É porque você botou 3 ali, ó. Na hora de você fazer a continha. Não é isso? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. De boa? Professor, ela é incompleta, eu posso fazer ou por fatoração, não é? Ou aquela dica que a gente colocou. Quando nós temos uma equação do segundo grau incompleta, com A e B, professor, se o A for 1, professor, uma das raízes já é 0. Uma das raízes é 0 e a outra é o oposto do B. A outra é o oposto do B. Professor, então, se a gente for resolver isso aqui, a gente vai ter que o x' é igual a 0 e o x duas linhas vai dar 2 positivo. Como trata-se de segmento, professor, o segmento ele tem um tamanho. Então, professor, o valor da medida vai ser exatamente 2. Você entendeu? Com certeza sim. De boa? Professor, treinamos a primeira relação métrica da circunferência. Vou te apresentar a segunda. Aí na próxima aula eu te apresento mais 2. Tudo bem? Vou te apresentar mais uma agora, professor. Olha só. Lá, essa que nós treinamos, era a relação que eu tinha com cordas. Agora, a relação é com retas secantes, professor. Você entendeu por que a gente estava fazendo aquelas definições? Que é para você entender o que é corda, o que é secante. A relação métrica que nós temos agora, eu estou visualizando retas secantes. A reta que sai do P, reta não, segmento, gente, desculpa. O segmento que sai do P até o B é secante. Parece o negócio da Lua, né? O eclipse da Lua lá, tem a penumbra, é mais ou menos isso. Então, o segmento do P para o D, professor, também é secante, porque corta a circunferência em 2 pontos. Por que esse segmento aqui, professor,
Por que que ele é secante? Porque ele corta a circunferência no A e no B. Por que que esse segmento aqui, ó, ele é secante? Porque corta a circunferência no C e no D. Não é assim que nós aprendemos? Não é assim? Minha diretora, dá só uma atualizadazinha para mim, no meu retorno, que ele está um pouquinho atrasado para mim. Vamos ver aqui. Prof, então, na nossa situação aqui, como é que eu trabalho a relação métrica quando elas forem secantes, professor? Você vai analisar o seguinte, você vai analisar o segmento que está fora da circunferência, tá bom? E o segmento que trabalha toda a reta secante. Como assim, professor? A relação é essa sim, professor. P de A vezes P de B é igual a P de C vezes P de D. Entendi não, professor? É você pegar o pedaço de fora vezes o todo é sempre igual ao outro pedaço de fora vezes o todo. Sempre, sempre. Ele coloca lá para mim. Se de um ponto externo, aquele ponto P, a uma circunferência, traçamos dois segmentos secantes a ela. O produto da medida de um deles pela medida da sua parte externa é sempre igual ao produto da medida do outro pela sua parte externa. Traduzindo, gente, o pedaço de fora vezes o todo, pedaço de fora vezes o todo. Não tem erro. Pedaço de fora vezes o todo, pedaço de fora vezes o todo. Exemplo, professor. Tá vendo aqui? Professor, peraí. Essa aqui não é corda, né? É secante. Professor, o senhor está dizendo para mim que para nós aplicarmos a secante, nós pegamos a distância do P para o A, P de A, professor, vezes o P de B, é igual ao do P até o C, vezes do P até o D. Para tu não esquecer, para tu não confundir, tu aprende desse jeito que eu estou colocando para vocês. Pedacinho de fora, que é 3, vezes o todo, que é X. Pedacinho de fora vezes o todo. Eu gosto de botar até as flechinhas. Eu boto aqui, ó, P de A vezes P de B é igual P de C vezes P de D. Então, vai ficar o quê, professor? 3, que é o do P para o A, vezes X é igual a 4 vezes o 15. Isso. Cada relação métrica é uma fórmula diferente. Lá era P de A vezes P de B, P de C vezes P de D. Mas é a mesma fórmula. É a mesma fórmula, Gabriel. Só que é aplicada de forma diferente. Só que ela é aplicada de forma diferente. Porque lá do P para o A era um pedacinho da corda. Você lembra? Do P para o B era outro pedacinho da corda. E aqui, professor, os segmentos eles são secantes. Aí, para você não esquecer, você vai ter que lembrar. Quando for secante, é o pedacinho de fora vezes o todo. Pedacinho de fora vezes o todo. Aí só resolver, professor. 3x igual a 60. X igual a 60 dividido por 3, x igual a 20. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais um exemplo, antes da gente ir para as atividades. Professor, olha o exemplo 2. Professor, como é que vai ficar o exemplo 2 aqui? Vamos ver, Gabriel, se você pegou a manha aí. Como é que vai ficar esse daí? Minha diretora, atualiza para mim o chat. O chat não. Isso. Ah, agora melhorou. Valeu. E aí? Como é que vai ficar essa daí? Grande Gabriel. Vê se vocês não confundem. Professor, pedaço de fora é x, né, professor? Vai ficar x vezes quanto? Quero só ver se vocês prestaram atenção no que eu comentei com vocês. X vezes quanto? Quase. Quase, Gabriel. Quase que você acertava. Essa é a confusão que os alunos fazem sempre. Olha, repete comigo. É o pedaço... Ó, por que eu peço para vocês fazerem a flechinha? É o pedaço de fora vezes o todo. Quanto é que dá o todo? Professor, o todo é você somar tudo. Vai ser 2x mais 12. Por que que lá na outra eu não precisei somar? Porque na outra ele já me deu todo. Nessa aqui ele não me deu o todo, ele me deu os dois pedaços. Então o x é o de fora, o todo teria que ser x mais 12. Aí aqui, professor, o de fora é
4 vezes o todo é quanto? O todo é 8. Entendeu? Que aí não tem erro desse jeito. É o P de A vezes o P de B, P de C vezes o P de D. Você entendeu aí, ó? Para não errar, faz a flechinha. Pedaço de fora vezes o todo, pedaço de fora vezes o todo, quando a relação métrica for entre segmentos secantes. Professor, vai dar equação de segundo grau? Sim, professor. 2x ao quadrado, vai fazer a distributiva aqui. 4 vezes 8, 32. Organizando, jogo 32 para o primeiro membro. Ficou, professor? Dá para simplificar essa equação de segundo grau, não dá? Professor, dá para dividir ela toda por 2, professor. Vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 16. Aí o processo resolutivo fica por sua conta. Você tem que pensar em dois números que somados dá menos 6 e dois números que multiplicados dá menos 16. Professor, dois números que multiplicados dá 16, 8, menos 8 e 2. Menos 8 e 2. Porque menos 8 vezes 2 dá menos 16. Menos 8 mais 2 dá menos 6. É menos 8 e 2, professor, a solução. Consegui pensar aqui pelo Girard. Se você não conseguiu o Girard, ou se você não recorda do Girard, você tem, professor, que correr para resolver por Bhaskara. Mas vai dar exatamente menos 8 e 2, como apareceu aí. O que a gente vai eliminar? Professor, como trata-se de medida de comprimento, professor, aquele menos 8 ele não serve para mim. Não serve. Só serve medida positiva. Então, eu já sei que o valor de x para esse exemplo é exatamente 2. Aqui eu não vou fazer o processo todo no exemplo, só quando chegar nas atividades. Mas você já entendeu que se der negativo, elimina. Prof, tem que ter atividade, professor, igual como a gente fez agora há pouco, lógico. E, professor, o senhor botou um montão de atividade lá. Vamos lá, professor, vamos lá. Letra A. Não vai confundir. Pedaço de fora, todo. Professor, como é que vai ficar aqui? Vamos lá, vamos lá. Professor, vai ficar 4 vezes, ó, tudo. Professor, vai ficar x mais 12 é igual pedaço de fora, que é 5, vezes o todo, que é, quanto que dá o todo? X mais 10. De boa? Façamos as distributivas primeiro e segundo membro. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Aqui vai dar uma equaçãozinha do primeiro grau. Não é isso? Vai ficar, professor, 4x mais 48 é igual a 5x mais 50. Equação do primeiro grau, como é que resolve? Tudo que tem x passa para o primeiro membro. Quem não tiver x passa para o segundo membro. Vai ficar 4x menos 5x é igual a 50 menos 48. Será que eu fiz certo? Estou fazendo aqui a conta, aparentemente parece que vai dar negativo. Deixa eu ver aqui. Professor, 4 vezes x, 8x mais 12, tá certo? 5 vezes x mais 10, é isso mesmo? É isso mesmo. Só que o problema é que quando eu faço 4 menos 5x, dá menos x, que é igual a 2. Não, mas menos 2, não é, lá não vai ficar 50 menos 48, Gabriel? Eu tô achando que tem alguma coisa errada ali. Porque, ó, ficou isso aí, ó. Quer ver? Confere. Eu até estava conferindo. Agora, se eu multiplicar por menos 1, o meu x vai dar exatamente menos 2. O meu x vai dar exatamente menos 2, Gabriel. Ó, você fez igual, 4x mais 48. Só que quando você jogar o 5x, vai dar menos x. Se você jogar o 48 para lá, o 2 dá positivo. 48... Sim, mas... Não, mas 48 menos 50...
Deixa eu ver aqui. 4x mais 12. Você entendeu agora? Você entendeu, né? É porque você fez na cabeça assim, você jogou o 4x pro lado do 5x e o 48 pro lado do 50. Aí ficou tudo positivo, no caso aí, ó. Ficou menos 2. Tem alguma coisa estranha aí, ó. Eu tô achando que ali era para ser... Viu aí? Você viu aí, né, professor? Aqui não vai dar certo, não. Porque quando eu multiplicar por menos 1, ia ficar x igual a menos 2. Professor, não serve. Ah, não, Gabriel, serve? Serve sim, ó. Cara, deu certo, tá certo. X é igual a menos 2, Gabriel. X é igual a menos 2. Professor, mas o senhor não disse para mim que a medida tinha que ser positiva? Disse e reafirmo. Mas o problema é que as medidas, não tem nenhuma medida X na questão, não tem. Medida X, não tem não. Poxa, professor, então esse aí serve? Serve, porque a medida que tu tem aqui, ó, é x mais 5. Se tu precisar substituir o menos 2 aqui, menos 2 mais 5, aquele pedaço vai valer 3. Se eu botar no lugar do x lá, ó, se tivesse o x sozinho, representando um dos segmentos, é que não poderia. Mas ali, professor, o teu valor do teu x lá soma com 8. Menos 2 mais 8, ou seja, esse segmento vai valer 6 e esse segmento vai valer 3. Então tá certo. É porque eu fiquei encucado com aquela história de que o valor não podia ser negativo, mas só se tiver a medida x como um segmento individual. Tá certa a questão. Letra B, professor. Pega lá, professor. Pedaço de fora vezes o todo, pedaço de fora vezes o todo. Vai ficar 5 vezes 7. Opa, já ia fazendo errado. O todo, professor. O todo vai ser x mais 12 é igual pedaço de fora vezes o todo, que é x mais 16. Certinho? Distributiva. Só vai dar tempo de eu fazer essas duas aqui. Não te preocupa não, que na próxima aula eu trago o restante, as outras duas que faltaram. Só vai ficar 5x mais 60 é igual a 4x mais 64. Essa aqui vai dar certinho. 5x menos 4x é 64 menos 60. X é igual a 4. Ah, essa aqui foi boa. Essa aqui foi boa. Professor, as outras eu poderia até correr para fazer aqui, mas não vai dar tempo, sabe por quê? Porque eu acho que vão dar equações do segundo grau. Vocês entenderam, não é? Quer ver, professor? Deixa eu ver aqui. Não, não. Dá para fazer. Professor, pedaço de fora vezes o todo. Vai ser 5 vezes 5 mais x é igual pedaço de fora, que é 3, vezes o todo, que é 15. Professor, vai dar 25 mais 5x é igual a 45. 5x é 45 menos 25. 5x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 5. X é igual a 4. Será que a última dá 15? É 20, não, Gabriel? 45 menos 25, 20. Não, homem. 20, 20, 20. Corrige aí, corrige aí. Opa, grande Rian, boa noite. Chegou no finalzinho, cara. Falamos conteúdo bem bacana aqui hoje, ó. Queridos, agradecer a participação. Boa noite pro Rian, que acabou de chegar agora, tá bom? A gente vai fechando mais uma aula. Desejando a todos aquele boa noite. Bom fim de semana. Boas eleições a todos, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.